Olá! A Nigéria se tornou um país parceiro do BRICS em 2025, se juntando a outros 7 países, entre eles Belarus, Bolívia, Cazaquistão, Cuba e Malásia. O país africano está participando deste 11º Fórum Parlamentar do BRICS, que acontece aqui em Brasília. Eu recebo aqui no BRICS Entrevista o líder da Câmara dos Representantes da Nigéria, deputado e professor Julius Mbeveri. Olá, professor, muito bem-vindo ao nosso programa. Qual a sua avaliação sobre o futuro do BRICS? Muito obrigado por me convidarem para o programa. Eu acredito que, se olharmos para a participação, são 15 países muito bem representados. Algumas delegações têm 5, 6 membros. Há uma atenção completa por parte dos parlamentos. Fica muito claro que o BRICS tem um futuro muito promissor e poderoso. A presença, as conversas dentro e fora dos painéis e o envolvimento direto da liderança do parlamento brasileiro demonstram claramente o entusiasmo e o compromisso em garantir que o BRICS só fique mais forte. O senhor é um especialista em educação, já foi presidente da Comissão de Educação do seu país, da Nigéria. Como é que o senhor vê essa questão da educação hoje no mundo e nas ligações entre Nigéria e Brasil? Eu acredito que, no mundo atual, nós vivemos uma configuração completamente diferente. A tecnologia fez uma enorme diferença. As pessoas agora sabem muito mais sobre outras nações e a outros sistemas educacionais do que estavam acostumados. E os jovens são mais ousados, mais dispostos a irem longe para obter uma educação de qualidade. E isso facilita um pouco o trabalho com ciência e tecnologia. Na era da informação, a pesquisa se tornou mais acessível. Mas ainda há um grande abismo entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos. Então, tanto em termos de infraestrutura quanto de qualidade do ensino, em relação à mobilidade de jovens brilhantes das zonas rurais e carentes para as cidades ou para o exterior. Mas esse abismo está diminuindo. Entre o Brasil e a Nigéria, por exemplo, acho que precisamos de mais cooperação, mais intercâmbio de estudantes, mais intercâmbio de professores e também de um entendimento maior sobre os pontos em comum que temos. Nós compartilhamos muito, tanto em termos de população, quanto no compromisso com o setor privado e na adoção de novas tecnologias. Portanto, há muito que a Nigéria pode aprender com o Brasil e muito que o Brasil pode aprender com a Nigéria. A educação é a chave e devemos nos comprometer a promovê-la. De que temas o senhor falou nos painéis dos quais o senhor participou aqui nesse Fórum BRICS? Por acaso, o meu painel será mais tarde hoje e trata justamente de promover mais cooperação, mais engajamento, mais interação. E o que estamos defendendo em nome da Nigéria, da nossa perspectiva, é que essas reuniões avancem para um novo estágio, em vez de apenas os presidentes das câmaras e senados e os parlamentares se encontrarem. Devemos começar a incentivar encontros entre as comissões parlamentares. Por exemplo, a Comissão de Educação do Brasil poderia dialogar com a Comissão de Educação da Nigéria. Não precisamos esperar pelos líderes políticos de mais alto escalão. Houve um painel sobre mulheres, que foi muito bom. O relatório foi apresentado ontem e, na minha opinião, estabelece um novo modelo para reconhecer e entender as questões de gênero, para inclusão, participação, igualdade
empoderamento e, essencialmente, para criar novas plataformas de engajamento feminino, tanto nos processos políticos quanto econômicos. Houve também uma sessão presidida pelo presidente das comissões de Relações Exteriores. E eu acho que, mais uma vez, ela foi pensada para ampliar a interação, o engajamento e as relações diplomáticas entre os países do bloco e seus parceiros. E também para promover uma participação conjunta em organizações internacionais, de forma que os países do BRICS e os que o acompanham possam ter uma posição comum, especialmente diante de um sistema global cada vez mais competitivo e complexo. Unidade, propósito comum, visão compartilhada, compromisso e dedicação são fundamentais. E esses são alguns dos temas que vêm surgindo nas conversas. A Nigéria é um país em desenvolvimento. O senhor acredita que o país pode vir a se beneficiar de recursos do novo banco do BRICS? Com certeza. Eu acho que, embora a Nigéria seja um país produtor de petróleo, com uma população grande, e também é uma nação que busca se recuperar dos desafios de anos de colonialismo, escravidão, subdesenvolvimento e das distorções e desarticulações de suas instituições sociopolíticas. É um processo em andamento. A Nigéria está fazendo muito para corrigir esses erros históricos. Construir novas instituições, incentivar o setor privado, expandir o sistema educacional, desenvolver a infraestrutura, promover um ambiente de negócios para que investidores de outros países possam se juntar a nós neste avanço. E esses são temas que também surgem nas conversas, mas não estamos sozinhos. Pensamos como outros países do BRICS e acredito que há um foco no futuro do que todos nós podemos enxergar. E eu acredito que os laços entre o Brasil e a Nigéria têm uma longa história de cooperação social, econômica e cultural. Nós precisamos fortalecer isso. Precisamos promover mais encontros entre líderes e entre as pessoas. Dessa forma, os benefícios serão compartilhados igualmente entre os países participantes. Então, para a Nigéria, estamos felizes por participar dessas conversas e tenho certeza de que nossa participação só vai se fortalecer no futuro. Como o senhor vê o multilateralismo no mundo e no âmbito do BRICS? Uma forma de colocar isso é: qual é a diferença entre dependência e interdependência? A interdependência se constrói com respeito mútuo, cooperação, troca de ideias, produtos, conhecimentos, tecnologia, se preferir, transferência de tecnologia, mas se baseia em diálogo, em conversas e na disposição de construir uma cultura de troca vantajosa, por assim dizer. O bilateralismo entre duas nações é algo positivo, mas ambos os modelos podem coexistir. Isso depende das bases da filosofia, do nível de diálogo entre lideranças, do grau de transformação estrutural em cada país e da disposição dos outros em oferecer apoio mútuo. O multilateralismo ainda tem um longo caminho a percorrer, não podemos fugir disso. Mas de tempos em tempos surgem líderes em certos países que querem ditar suas ideologias ou personalidades a outras nações. Mas com o BRICS, caminhando com uma só voz, com um só propósito e foco, é possível resistir a esse tipo de postura dominante. E acredito que o diferencial aqui é o compromisso mútuo com o diálogo, com as conversas, com reuniões regulares, não apenas entre líderes, mas também entre parlamentos. As mulheres nos parlamentos também devem se reunir, eu tenho certeza. E há várias propostas surgindo para expandir a plataforma de colaboração e cooperação.
Por isso, eu acredito que o mundo está mudando rapidamente. A tecnologia muda, as conversas mudam e as pessoas mudam junto. Então, o multilateralismo só pode melhorar quando líderes, nações e povos pensam em um futuro melhor, um futuro mais inclusivo, mais democrático e mais participativo do que temos hoje. Ou seja, trabalhar bloco a bloco, um bloco conversando com outro bloco, é mais fácil do que cada país separadamente. A colaboração entre blocos traz mais benefícios, porque há mais participantes, mais recursos, mais ideias e mais comprometimento, diferente da colaboração entre nações isoladas. Mas a relação entre nações é o alicerce para essa colaboração. E, às vezes, a cooperação entre blocos pode enfrentar problemas. Se você pegar a comunidade econômica dos estados da África Ocidental, houve uma ruptura, porque alguns países francófonos decidiram sair. Mas isso não impediu os países remanescentes de manterem suas trocas. Não impediu a Nigéria e Gana de seguirem com atividades esportivas, acordos econômicos e relações diplomáticas. Então, a colaboração entre blocos tem seu valor, sabe? Mas ela não deve ocorrer às custas da promoção de entendimento mútuo entre nações. E isso é muito, muito importante. Quais são as principais áreas de cooperação entre Nigéria e Brasil? Bom, devo dizer que o Brasil tem feito um trabalho excelente e nós, na Nigéria, admiramos o Brasil por suas competências, exceto no futebol, onde esperamos fazer melhor. Mas, falando sério... A Nigéria não é ruim no futebol. Mas nós observamos o Brasil de perto, para garantir que eles não nos deixem para trás. Mas a área da agricultura é fundamental. Porque a produção agrícola abastece as indústrias, garante alimento e gera divisas. E acho que o Brasil tem se saído extremamente bem. Queremos cooperar mais nas áreas de pesquisa, de transferência de tecnologia, de comércio, comércio mútuo e também no apoio a pequenas e médias empresas. Mais uma vez, o Brasil tem se saído muito bem também. E nós esperamos continuar esses diálogos. A aviação é outra área promissora. Nós, inclusive, iniciamos nossa indústria de defesa no mesmo ano que o Brasil, nos anos 50. Mas o seu país avançou muito mais do que nós. Mas nunca é tarde para aprender. A área de tecnologia é essencial para a saúde. Tecnologia é essencial para a educação e para impulsionar o crescimento industrial. São áreas em que acredito que as conversas já começaram e queremos continuar desenvolvendo elas. Felizmente, ambos os países são democracias e têm uma longa história de colaboração e comércio. E só podemos continuar fortalecendo o que já foi construído. Um dos temas desse fórum é a saúde e eu queria saber se especialmente esse é um tema de que a Nigéria tem interesse, no qual a Nigéria tem interesse e se vocês falaram sobre isso também nesse fórum. Bem, a saúde é, na verdade, a base de tudo. E sem um sistema de saúde eficiente, a agricultura não avança. Se os agricultores não estiverem saudáveis, eles não conseguem trabalhar. A educação depende da boa saúde de alunos e de professores. A indústria também não prospera sem saúde. Portanto, é uma área essencial para a Nigéria. E acredito que conseguimos iniciar boas conversas sobre isso nesta conferência. Como você bem sabe, os países em desenvolvimento são muito vulneráveis a doenças transmissíveis e não transmissíveis. É claro, a saúde está ligada ao acesso à água potável para a maioria da população, acesso à formação em saúde para enfermeiros e serviços de apoio,
e a oferta de tecnologias contemporâneas que facilitam o trabalho de médicos e enfermeiros. Existem muitas dimensões nesse tema, até mesmo o acesso a financiamentos globais para a saúde, como vimos na época do Ebola, da Covid e de outras doenças. Eu sei do papel que países como o Brasil tiveram nisso. E é por isso que o Sul Global precisa continuar dialogando para garantir que não se tornem vítimas de um sistema global que muitas vezes é guiado pelo que se pode chamar de interesse próprio de grandes indústrias farmacêuticas. Então, para nós, na Nigéria, por exemplo, essa é uma área em que queremos cooperar e atrair investidores para o nosso setor privado, para construir hospitais, instituições de ensino. O governo está totalmente aberto a receber investidores, até mesmo para construir escolas de enfermagem, de formação de médicos e farmacêuticos. Todos os países em desenvolvimento na África, inclusive na Nigéria, devem tratar isso como prioridade. Sem avanços nessa área, será muito difícil para muitas dessas nações, porque, como dizem, saúde é riqueza. Eu agradeço muito a sua participação aqui conosco e até uma próxima. Obrigado. Eu conversei com o líder da Câmara dos Representantes da Nigéria, deputado e professor Julius Iombere. Eu sou Mariana Monteiro e este é o BRICS Entrevista, que está ouvindo os parlamentares que participam desta 11ª edição do Fórum do BRICS. Até o próximo programa.